A gente vai colocar alguns exemplos aqui, que a Candelária seria um, que lançou, não sei se você chegou a assistir, a série de 4 episódios da Candelária. E eu acho muito legal. Você chegou a assistir, Claudinho? Não assisti, ainda Cara, não assisti, não. Vamos falar, vamos resumir aqui, tá? Sobre a Candelária. Uhum. Essa série tá rolando e eu achei o máximo. E a leitura que eu fiz da série, tá? E aí eu queria até bater esse papo aqui com você, porque a gente tá falando de segurança pública. Foi justamente isso. As pessoas, quando olhavam lá na época de 90, né? Analisava, tipo, os meninos eram moradores de rua, são marginais e tudo mais. Aí você começa a analisar, e não tô falando de forma de romantizar, tô falando de senso crítico. Você começa a analisar que a criança que tá ali inserida na rua, ela não pediu para estar lá. A situação na qual ela foi colocada ali que determinou essas condições. Quando aconteceu de fato esse crime, o que foi analisado? Foi analisado a marginalização de primeiro momento perante a sociedade, como você falou. A sociedade ela vai criando uma força, né, para julgar. E quando a gente começa a analisar, e aí vê a série hoje passando, a gente começa a analisar não de forma romântica, de analisar e ficar romantizando, mas de senso crítico, a gente começa a analisar que o primeiro erro está no governo, porque não deu assistencialismo, né? Deixou essas crianças sem educação, soltas na rua, vulneráveis, tendo que tentar conseguir dinheiro de qualquer forma para comer. E sem analisar, porque quando você está inserido no meio, você é produto do meio, então eles não... A violência para eles era uma coisa normal, então pro cidadão que está de fora, ele fala, não, dá uma olhada, um canivete, agressivo, pegando meu dinheiro. Tá certo? Não. Mas a gente começa a analisar que tem parcela do governo, parcela da sociedade em volta, porque a gente começa a ver que alguns desses meninos passaram por abusos de pessoas que não eram familiares, de pessoas que estavam ali na rua, ao invés de ajudar, piorou a marginalização. O que eu tô falando, resumindo a série. E aí a outra questão é a família. Que aí a família já vem com uma lacuna enorme de bebidas, drogas, e aí também defasou. Qual a leitura que você faz sobre essas questões? Eu acho que você foi muito preciso na sua análise, porque nós temos, primeiro que para proteger crianças e adolescentes, nós temos uma legislação, que é a Lei 8069/93, que é o conhecido como Estatuto da Criança e do Adolescente. O Estatuto da Criança e do Adolescente, ele define que a criança e o adolescente é responsabilidade da família, do Estado e da comunidade, quer dizer, de toda a sociedade. Então, quando a família falha, o Estado deve atuar. Quando a família e o Estado falham, a comunidade deve atuar. E assim sucessivamente, e não necessariamente nessa mesma ordem, né? Então, eu penso que isso está no Estatuto da Criança e do Adolescente e também está na Constituição da República. E a Constituição da República, ela vai mais longe. Ela define que o Estado deve prover um estado de bem-estar social. Esse estado de bem-estar social, isso está grafado na lei, significa educação de qualidade, acesso à cultura, lazer, moradia digna, dentre outros direitos, assistência social, dentre outros direitos. Então, quando um fato desse ocorre, é que todo mundo falhou. É a falência total do Estado e da sociedade. Então, quando ocorre um massacre desse, como foi o da Candelária, quando ocorrem situações como essa que ocorreu em Paraisópolis, que 9 jovens foram mortos, e assim sucessivamente, a sociedade falhou. A sociedade está falhando. Porque, por exemplo, o que justifica a polícia fechar uma rua de um lado e fechar outra do outro, e entrar numa comunidade ou entrar numa rua que esteja acontecendo um evento que tem lá 10, 5, 20 mil pessoas? O que justifica que
o que pode justificar. E aí você vai analisar, as 9 pessoas que morreram, nenhuma era do bairro. Quer dizer, eram pessoas que não conheciam as rotas de fuga que porventura poderiam haver ali. Então, essas questões, quando ocorrem, a gente pode determinar que efetivamente falhou o Estado, falhou a família que deixou aqueles jovens estarem lá, naquela condição de vulnerabilidade, que só foi analisada e percebida após o ocorrido, após o incidente, após a tragédia, né? E eu avalio que é isso, que a gente precisa criar formas da gente conseguir se antecipar a esse tipo de problema, né? Ou seja, vamos falar da segurança da polícia, né? Uma polícia preventiva. Uma polícia preventiva, mas eu não avalio que a responsabilidade é apenas da polícia. Sim, sim. Né? Muitas vezes a educação falha, a comunidade falha, a assistência social falha, a cultura falha, o esporte falha, toda a rede de proteção falha, e aí no final a responsabilidade recai sempre sobre a polícia, porque a polícia acaba tendo que atuar. Mas naquela região ali, a gente sabe que tem espaços. Não daria, de uma forma governamental, criar-se um ginásio para manifestações culturais? Sim. Porque isso evitaria. Sim. Já foi. Eu sei que você não atua nessa região, mas conversando com outras pessoas, já tiveram essa análise? Sim. O movimento, os jovens... No Monte Azul tem, né? No Monte Azul tem muito espaço de lazer, tem até o Centro Cultural. Mas nós temos outros espaços além do Centro Cultural. O Monte Azul é privilegiado. Privilegiado. Né? Privilegiado. Depois a gente vai falar do Monte Azul, porque a galera tá assistindo aqui e vai ter superchat daqui a pouco. Legal. Então, o Monte Azul é privilegiado. A juventude, eu fui coordenador de juventude da Prefeitura de São Paulo no governo do Haddad. No governo do Haddad, a gente criou um projeto chamado Funk Legal. O que era o Funk Legal? A gente visitou várias comunidades da cidade de São Paulo. A gente tinha mais ou menos mapeado 250 pancadões que aconteciam na cidade de São Paulo. Aí a gente foi visitando as comunidades e mapeando as pessoas que organizavam esses pancadões. Chamamos essas pessoas para as reuniões e aí nós falamos o seguinte, nós vamos colocar estrutura para poder rolar o funk. Só que é o seguinte, o funk tem que ter hora para começar, tem que ter hora para acabar. No funk, criança e adolescente não pode fazer consumo de bebida alcoólica, né? E a gente vai pôr outros serviços ali que possam colaborar para a orientação desses jovens que vão no funk, porque a gente sabe que o funk ele é um estilo musical muito swingado e que oferece uma certa perspectiva mais, como que eu vou dizer, sexualizada. Sim. E aí o que a gente fez? A gente colocou tenda da Secretaria de Saúde, iam lá profissionais de saúde para orientar aqueles jovens, para distribuir preservativo, para orientar eles quanto à prática sexual, né? A gente colocou pulseirinha, tinha pulseirinha de quem tinha mais de 18, tinha pulseirinha de quem tinha menos de 18, para quando ele fosse no bar do baile, o vendedor saber o que pode vender para aquele jovem ou não. A gente determinou dia e hora e local, então a gente ia antes na comunidade, conversava com a comunidade, tal dia vai ter um funk aqui, só que ele termina às 10. Se você não gosta desse barulho, então você já sabe que vai ter, mas ele vai terminar às 10, ele não vai terminar às 5, 6, 7 da manhã e etc. Isso aconteceu, nós conseguimos reduzir de 250 pancadões que haviam na cidade para 50, por exemplo, com o projeto Funk Legal, que tinha dia, hora e tinha regras para funcionar, né? Por quê? Porque naquele momento a gente não tinha condição, a prefeitura não tinha o vigor financeiro que ela tem hoje, a prefeitura estava muito endividada naquela época, não tinha condição de construir, por exemplo, ambientes, né, devidamente preparados, acusticamente falando, para que pudesse rolar o pancadão, de repente, a noite toda, né? Como tem as baladas e etc. Mas é muito viável. E a molecada quer isso. A molecada só quer ter a sua condição de lazer,
né? E aí quando você chega nos bairros, não tem um centro cultural igual no Monte Azul tem. Você vê, no Monte Azul não tem pancadão, nunca teve pancadão no Monte Azul. Por quê? Porque nós temos centro cultural, nós temos quadra, nós temos o espaço lá, um espaço de convivência na comunidade e etc. E as coisas fluem, né? Então, se você tem um bairro que tem essa infraestrutura para poder oferecer, você vai ter como ofertar para aquele jovem de uma forma consciente, né? Consciente, e preventiva, organizada e etc. Fazendo as campanhas de prevenções, porque a gente fala sobre aí, gravidez, DSTs, ISTs, então orientar o jovem aí para ele ter consciência, né? Quando for ter a prática, não incentivando, mas orientando. Orientando. É isso aí. Achei o máximo isso daí. Eu não sabia desse projeto, não. Parabéns, viu? Teve Funk Legal. Então, legal. Isso Funk aí, Legal e Território Funk.